qualificação. O André é membro do Núcleo de Inovação e Administração Judiciária, é integrante da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça, atua como coordenador pedagógico do curso de PROC, coordena o trabalho de reescrita de mandados judiciais, enfim. E hoje o André vai tratar de um tema de suma importância para todos nós, né, operadores do direito, que diz respeito à linguagem simples, que é o que os operadores do direito devem utilizar. Bom, André, eu imagino que tu tenhas bastante coisa para falar, não vou tomar muito teu tempo, só vim aqui fazer essa breve apresentação e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Pode ter certeza que é uma honra para a gente ter integrando essa segunda edição. E te passo a palavra, então. Muito obrigado pelas palavras, Suelen. A honra é minha estar aqui com vocês, ainda mais para tratar desse assunto que, quanto mais eu estudo, eu vejo como ele é importante para a gente. E eu vou começar aqui, então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente conseguir conversar. Eu acho que já deve estar apresentando, tem que fazer aquela pergunta tradicional, se está todo mundo vendo. Sim, doutor André, tudo certinho. Ok, obrigado, Diego. Então, deixa eu começar essa fala aqui contando para vocês uma história, a história do Pedro, e é uma história real isso aqui, tá? O Pedro, tinha uma moça que devia um dinheiro para o Pedro, e era desses casos que a gente já viu várias vezes, que a pessoa tem como pagar, ela só não está pagando de birra, né? Daí o Pedro foi obrigado a entrar na justiça, e uma servidora do judiciário ficou ali controlando o processo para ver quando é que saía a decisão e tal. E daí, quando saiu a decisão, a servidora mandou para o Pedro o PDF com a decisão e mandou essa mensagem que vocês estão vendo aí na tela. Manda essa decisão para a moça, diz que tu entrou no judiciário e que agora ela precisa pagar, e manda essa decisão. Porque era uma birra mesmo, então achou que agora, com a decisão judicial ali, a coisa ia se encaminhar. Só que o que aconteceu é que o Pedro respondeu assim: li esse negócio e não entendi foi nada quanto à palavra difícil. E daí eu fui atrás dessa decisão, né? Eu fui ver que decisão era essa. E o que vocês têm que entender dessa história aqui é que o Pedro não tinha advogado, ele entrou no JEC e viu uma decisão tradicional do judiciário. Então eu fui atrás dessa decisão e eu vou dizer para vocês que a decisão é ótima, é tecnicamente perfeita, porque ela está bem escrita, ela tem parágrafos, cada parágrafo tratando de um assunto, tem um encadeamento de todo o processo. Se tudo der certo aqui nesse processo, esse processo nem volta mais lá para o juiz, ele vai ser encerrado com pagamento e deu, ou com leilão, enfim, tá muito bem impulsionado o processo. É uma decisão que está tecnicamente perfeita. Só qual é o problema que a gente vê aqui? O problema é que a parte não compreendeu o que estava acontecendo. Então, vendo essa decisão, e quando a gente começa a estudar essa coisa da linguagem simples, a gente começa a desenvolver assim um olhar mais técnico e mais crítico ali sobre as decisões, a gente começa a bater o olho em algumas palavras e a gente vai ver que a parte que quem é de fora do judiciário não vai entender. E é o caso aqui, que o Pedro não tinha advogado, e ele tinha que entender, e ele jamais vai entender o que significa cite-se executivamente na forma da lei tal. Claro que não vai saber, não tem obrigação de saber. E daí a gente vai seguindo. A decisão fala em bens passíveis de penhora, omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O Pedro quer o dinheiro dele, ele não quer saber da dignidade da justiça. O que isso tem a ver com ele? Espeça-se termo ou mandado de penhora, persistindo a irresignação. Já é um termo meio complexo, e eu não estou nem falando do juridiquês, né? As palavras escolhidas aqui são mais difíceis. Voltem conclusos para a nomeação de avaliador. O que é isso? Interesse na adjudicação do bem, alienação particular e por aí vai. É claro que a parte sem advogado não vai entender.
E o Pedro, eu vou dizer para vocês, o Pedro era um cara assim, segundo grau completo, bem esclarecido. Ele não era uma topeira, não. Ele era um cara bem esclarecido e não entendeu. Eu vou tentar passar aqui para vocês, deixa eu parar o compartilhamento para trocar. Eu quero ver se eu consigo passar para vocês um videozinho do YouTube. Só vou pedir um minuto da paciência de vocês. Esse vídeo aqui é de 2006, para vocês verem que eu não estou falando nada de novo. Não seja obstaculizado por bizantino formalismo, nem se admita o uso de manobras procrastinatórias. Que a sentença, senhores magistrados, seja compreensível a quem apresentou a demanda e se enderece às partes em litígio. A decisão deve ter caráter esclarecedor e didático. O destinatário de nosso trabalho é o cidadão jurisdicionado, não as academias jurídicas, as publicações especializadas ou as instâncias superiores. E por aí vai ali o discurso da ministra. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui desde logo? Primeiro, é que isso aqui não é nada novo. Isso aqui é um discurso da ministra lá em 2006. E olha só, ela está falando especificamente aqui da sentença, né? Mas isso aqui é muito maior que a sentença. Aqui a gente está falando de sentença, de despacho, de um mandado, de um ofício, de um e-mail que vai para a parte e por aí vai. E a gente sempre tem que lembrar isso aqui, que quando a gente faz algum documento, o destinatário principal não é o juiz, não é o desembargador, não é o tribunal, né? É o cidadão jurisdicionado. E a gente esquece disso. A gente esquece isso mesmo quando a gente está tratando dos processos, quando a parte não tem advogado. Daí, eu vou trazer um outro exemplo para vocês aqui. Isso aqui é um atendimento de um balcão virtual. Nesse atendimento aqui, o que aconteceu é o seguinte, também era num JEC, era uma parte sem ter advogado, e a parte resolveu lá o problema, era de um baú, de um armário, sei lá o que se resolveu, e ela queria cancelar a audiência, na verdade ela queria cancelar, arquivar o processo, né? E mandou, então entrou em contato com o balcão virtual e disse, né, que resolveram lá o problema dela. Daí o servidor do lado que estava cuidando do balcão virtual respondeu como vocês estão vendo assim: manifestação certificada e enviada para apreciação da magistrada. E é claro que quem é de fora do judiciário não vai entender isso aqui, porque o que é uma manifestação certificada? Apreciação da magistrada. Talvez nem sabe o que é magistrada, às vezes o pessoal associa magistrado a magistério, né? Então, a pessoa responde dizendo, desculpe, não entendi. Daí o servidor fala, sua solicitação de cancelamento será apreciada pela magistrada. Ok, obrigada. E olha, e pede desculpas de novo. Desculpe, não estou acostumada com os termos. Reparem que o judiciário erra ao prestar uma informação confusa e que não era clara para um cidadão entender, e a pessoa se sente diminuída. Pede desculpas por não ter entendido. Pede desculpas por um erro que não foi ela que cometeu. Foi o judiciário que cometeu, não explicando o que estava acontecendo. E isso aqui, gente, acontece todo dia. E por que isso acontece? Primeiro problema, a gente sabe, mas a gente esquece. A gente esquece que a gente vive num país que tem problemas sérios na educação, de longa data. E todo mundo sabe disso, mas eu faço questão de trazer alguns números aqui, porque vendo os números, a gente vai compreender bem qual é que é
essa situação. E olha, eu começo mostrando para vocês aqui. A cada 100 brasileiros entre 15 e 64 anos, e daí a gente pensa em qual é o nosso público do dia a dia, né? 88% tem algum problema de compreensão leitora. 88%. É um número absurdo. Mas daí o pessoal começa a pensar assim, não, mas eu não lido com o público em geral, né? Eu lido aqui com pelo menos quem tem um ensino médio. Daí a gente vai adiante. 12% de quem completou o ensino médio, 12%, que domina plenamente as habilidades de leitura e escrita. 12% de quem completou o ensino médio não vai conseguir entender aqueles termos, aquela decisão, aquele balcão virtual. Porque qual é o nível de habilidade de leitura que vocês acham que tem que ter para entender aquelas frases lá? 12%. É um número absurdo, mas é a nossa realidade. Daí vocês podem dizer, não, mas a gente aqui, a gente lida com quem está cursando faculdade ou com quem já cursou a faculdade. Daí a gente vai então ver que 34% das pessoas com ensino superior, completo ou incompleto, é que está no nível pleno do alfabetismo, 34%. Daí a gente chega na seguinte conclusão. De um lado, a gente usa esse juridiquês para escrever, o advogado usa, o juiz usa, os servidores usam, todo mundo usa, achando que é a coisa mais normal do mundo, usa o juridiquês, e a gente soma isso com esse problema na educação que eu acabei de mostrar. E daí a gente tem resultados como esse aqui. E de novo, para vocês verem como não é um problema de agora isso. Lá em 2004, a Associação dos Magistrados do Brasil solicitou uma pesquisa ao IBOP, e a conclusão nesse ponto foi essa aqui que vocês estão vendo. O Poder Judiciário é visto como uma caixa preta, misteriosa, pouco acessível ao indivíduo comum e com segredos que apenas os juízes podem decodificar. Essa é a imagem que a gente acaba passando, porque a gente usa esse juridiquês, porque a gente tem pessoas com ensino deficiente. Daí vem o Luiz Fernando Veríssimo e traz essa frase que eu adoro. Ele diz o seguinte: nada como acompanhar debates jurídicos para aprender a linguagem esotérica com que os juristas se comunicam. Imaginei que se poderiam usar legendas em português para o que eles estão dizendo. E eu vou dizer para vocês, às vezes, quando aparece na TV aqueles debates do STF e de tribunais superiores, parece que eles fazem questão de usar uma linguagem que a gente não entende. Eu vou dizer para vocês que, às vezes, eu também gostaria de legenda para entender o que estão dizendo. Daí a gente tem, então, o nosso juridiquês do dia a dia, a gente tem essa educação falha e a gente agora vive um momento de transformação. Uma transformação da comunicação, uma transformação da forma de acesso às coisas. A gente está muito acostumado com o Twitter, né, que tem lá um número limitado de caracteres, e ok, a gente consegue ver notícias, acompanhar tudo com esse número de caracteres limitados, tranquilo. No WhatsApp, mesma coisa, a gente manda mensagem curta e recebe mensagem curta. Às vezes, tem alguém que escreve demais na hora de mandar um WhatsApp, que fica aparecendo aquele leia mais embaixo, eu não sei vocês, mas eu já não gosto. Se tem que clicar no leia mais, eu já estou pensando que o cara escreveu muita coisa, que podia ser mais resumido. E o estranho, assim, a gente manda mensagem curta, a gente gosta de receber mensagem curta, mas acontece alguma coisa que quando a gente senta na frente do computador, a gente se transforma. A gente se transforma numa máquina de escrever coisas prolixas e com juridiquês. Que a gente vai um assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho. E ao mesmo tempo em que a gente muda a forma da gente se comunicar, mesmo menos na frente do computador, né? Mas quando a gente percebe que a gente muda essa forma de se comunicar, a gente percebe também
que a interação do jurisdicionado agora é diferente. Agora, cada vez mais, a gente vai ter serviços digitais. A gente está cada vez mais acostumado com isso. A gente quer tudo, poder fazer tudo pelo celular. E as coisas se encaminham para a gente poder fazer tudo pela internet, pelo celular. Então, antes o jurisdicionado ia até o foro e falava com o servidor e tinha alguma explicação do que estava acontecendo no processo. Agora não. Agora ele vai lá no EPROC e vê o despacho, vê o ofício e não entende o que está acontecendo. Isso é um desrespeito à condição de cidadão dele. Então a gente também tem que considerar isso. E a gente não percebe que a gente continua escrevendo da mesma forma que esses caras aí da tela escreviam. No WhatsApp a gente escreve tudo curtinho, mas quando a gente senta no computador a gente escreve que nem esses caras aqui. Prolixos, usando termos que cheiram a mofo. E reparem lá atrás, tem um cara dormindo. É claro que vai dormir. Do jeito que a gente escreve, dorme. E eu já vou dizer para vocês o seguinte, foi libertador quando eu descobri que quando eu estava estudando um livro de direito, quando eu estava lendo um livro de direito, e que eu tinha sono ou dormia, a culpa não era minha, é de quem escreveu. Assim como se vocês estiverem dormindo nesse momento, me ouvindo falar, a culpa é minha. Simples assim. E a coisa tão estranha que a gente não se dá conta. Porque a gente aprende, a gente entra na faculdade escrevendo normal. Daí, quando a gente começa a estudar os livros do direito, que são prolixos, cheios de juridiquês, uma coisa que fica se repetindo num looping quase infinito, a gente acha que aquilo é certo. E não é. Daí, quando a gente lê um acórdão do Tribunal Superior, que não vai ter um erro de vírgula, um erro de crase, um erro de porquês, tá tecnicamente perfeito, mas é prolixo. Às vezes a gente pega um acórdão de uma questão simples, que depois que a gente leu 3 vezes o troço, a gente chega à conclusão, tem razão, entendi. Por quê? E é uma questão simples, mas o pessoal faz questão de escrever de um jeito prolixo, dizendo a mesma coisa de várias formas, várias vezes diferentes, fazendo citações infindáveis que muitas vezes não tem nada a ver com aquele caso, e a gente aprende a escrever desse jeito, e daí a gente sai da faculdade escrevendo desse jeito. E daí para a gente chegar à conclusão de que a gente não está escrevendo bem, é difícil. Porque a gente acha que esse é o normal. E, gente, não é o normal. Olha só como a gente continua escrevendo do mesmo jeito. Aqui do lado da esquerda tem uma certidão de 1875, que começa exatamente como as certidões de hoje. Certifico que em cumprimento ao mandado retro foi ao distrito tal. Um bloco só, né? Começa a escrever, não termina até o final. Sabe qual é a diferença dessa certidão? É o finalzinho aqui, que diz o seguinte: para esta diligência, transpus 18 léguas de ida e volta em meus cavalos. O resto é tudo igual. Daí a gente vê uma certidão policial de 1932. É uma certidão policial, mas as certidões da justiça são iguaizinhas. Um bloco só, certifico que em cumprimento a portaria, tal, tal, tal. E termina como? O referido é verdade e dou fé. Essa frase a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas eu já digo para vocês. Aliás, eu pergunto para vocês, será que precisa eu escrever que o referido é verdade e dou fé? Será que o meu documento ele vai ter menos força se eu não escrever isso aqui hoje? Falei bastante da linguagem simples e eu não disse o que é a tal da linguagem simples. Aqui tem um conceito bem fácil. Uma comunicação é simples quando a pessoa que lê o documento consegue entender o conteúdo de forma fácil. É isso. Olha só agora como a coisa começa a ficar mais relevante para a gente. Sem precisar reler o texto várias vezes ou pedir explicações para outra pessoa. Deixa eu perguntar para vocês, quantas vezes já não aconteceu de vocês ter que ler um despacho, uma sentença, um acórdão mais de uma vez? Eu já, toda hora. E eu vou tranquilizar vocês, dizendo que se aconteceu isso, a culpa não é de vocês,
por não ter entendido. A culpa é de quem escreveu, porque não foi claro o suficiente. Percebam que no momento em que eu tenho que reler um texto várias vezes, eu estou perdendo meu tempo. E se fui eu quem escrevi o texto, eu estou fazendo os outros perder tempo. Eu não estou respeitando o tempo dos outros. Daí continua aqui, ou pedir explicações para outra pessoa. Toda a ideia que está por trás da linguagem simples é que a pessoa leia e entenda. É isso, é isso. Se eu não entendi, o que vai acontecer? Se a gente pega no judiciário, por exemplo. No judiciário, se uma pessoa recebe um mandado, por exemplo, e ela não entendeu, três coisas podem acontecer. Primeira delas, ela ficar na ignorância, o que é ruim, porque ela tem que entender o que está acontecendo com o processo dela, ela tem que entender o comando que o juiz deu para ela. Ela não pode ficar na ignorância, até porque isso vai dar um retrabalho para o judiciário depois. Se ela não entendeu, vai ter que, daqui a pouco, reiterar uma intimação para ela, ou ela vai fazer errado ou não vai fazer o que tem que fazer. Ela pode também ter que se deslocar até o fórum ou acionar o balcão virtual, torcendo para que consiga ter uma informação que ela entenda pelo balcão virtual, e ela vai estar gastando, entre aspas, gastando o tempo dos servidores do judiciário que vão ter que estar explicando o que está acontecendo no processo, quando isso já poderia ter se resolvido se o documento que ela recebeu tivesse claro o suficiente. Depois, a terceira opção seria ela consultar um especialista. E o especialista, normalmente, que ela consulta, é o vizinho. É o vizinho que já viu todas as novelas da Globo, todos os filmes americanos, e sabe que aquela questão de divórcio dela ali vai ser resolvida pelo júri popular. Vejam bem, nenhuma opção aqui é boa. Eu percebi que, acho que veio uma mensagem de que alguém levantou a mão aqui. Eu não sei como é que a gente vai interagir, se pelo chat aqui, ou se libera o microfone. Eu pedi uma ajuda para o Diego ali. Bem, vamos seguindo aqui. Eu disse para vocês o que é a linguagem simples, mas deixa eu dizer também o que não é a linguagem simples. E aqui a gente vê bastante desconhecimento desse tema quando a gente fala sobre isso. Começa que o termo na linguagem simples, ele não é assim o melhor conceito. Para mim, acho que se a gente falasse em linguagem clara, como alguns autores falam, poderia ser um pouco melhor compreendido. Mas deixa eu dizer o que não é linguagem simples. Linguagem simples não é linguagem simplória. Quando a gente fala em linguagem simples, a gente vai usar todas as regras da língua portuguesa. A gente não vai deixar de usar termos técnicos. A gente não vai usar linguagem coloquial. A gente não vai usar o internetês. A gente não vai usar gírias. Esses tempos eu vi uma certidão de um oficial de justiça que ele colocou assim, que em cumprimento ao mandado, mandei MSG para a parte. Gente, MSG não é linguagem simples. MSG não é nada. Língua portuguesa, com certeza, não é. Estou vendo aqui uma mensagem, então, no chat. Às vezes, quem atende no virtual também não entendeu a decisão. E da outra, sim, exatamente. Muitas vezes, mais adiante, a gente vai falar sobre a aplicação da linguagem simples, especificamente sobre em despachos, e esse é um problema que acontece diariamente, muito mais do que vocês imaginam. E é um problema que tende a se agravar. Mas a gente chega lá. Eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre isso. Então, afinal, o que eu estou falando quando a gente quer aplicar linguagem simples? Tem várias regras, diretrizes, ou como vocês quiserem chamar, né, dicas, sei lá. Mas o que são essas dicas, essas diretrizes? Por exemplo, usar palavras conhecidas. A gente vai falar sobre isso. Frases e parágrafos curtos. Dividir o nosso texto, seja uma petição, seja uma sentença, seja um despacho, um mandado, enfim, dividir em títulos e subtítulos.
e tirar as informações desnecessárias. Reparem aqui que isso aqui é muito fácil de fazer. Se a gente treinar o olho, se a gente praticar, são coisas simples, são coisas que não precisa de um profundo conhecimento da língua portuguesa. Deixa eu falar também para vocês que nós temos também, que chegou assim há uns anos, meio como moda, que está se falando, se fala bastante ainda, é o tal do Visual Law. E eu gosto bastante do Visual Law, e eu descobri essa coisa da linguagem simples estudando Visual Law. Se vocês forem estudar o Visual Law, vocês vão observar o seguinte: eles vão dizer que tem que estruturar o texto, que tem que organizar a informação, tudo isso é coisa que a linguagem simples também diz. E eles, em determinado momento, eles dizem que a mensagem tem que ser clara. E isso é o que tem de mais importante quando a gente estuda o Visual Law. E o que eu tenho visto, eu estou jurisdicionando uma vara civil, e hoje mesmo uma servidora estava mostrando ali uma petição de um advogado que aplica o Visual Law. Só que, primeiro, ele aplica o Visual Law sem ter conhecimento de algumas regras básicas de design. E, gente, quem quer aplicar Visual Law, infelizmente ou felizmente, vai ter que estudar um pouco de design de informação, design gráfico, para não fazer umas coisas feias, né? Teve uma petição de um determinado escritório que vem umas coisas assim, tudo vermelho, com umas letras garrafais, e eles acham que aquilo é Visual Law. Aquilo lá é uma aberração, não é Visual Law. Daí essa petição que eu estava vendo hoje, uma petição até bonitinha, com alguns equívocos de design, para falar a verdade, mas até bonitinha. Daí eu fui ler. E começa texto prolixo, juridiquês, enrolação. Então não adianta eu ter uma coisa meia boca escrita, mais ou menos, e botar lá uma cara bonita. Porque o principal que eu quero é a mensagem. E se eu faço uma mensagem clara, concisa, eu nem preciso de Visual Law. Então, nós temos essas duas ondas, digamos assim, chegando no nosso país. O do Visual Law, que chegou acho que há uns 2, 3 anos, coisa assim, que é super legal, adoro, vale a pena estudar, e que bate nessa tecla da mensagem clara. E o Visual Law, ele não é novo também, ele tem assim, sei lá, 10, 15 anos, não é nada novo. Ao mesmo tempo, nós temos também chegando no país e no mundo a linguagem simples, que em inglês é conhecido como Plain Language. Essa Plain Language, ela nasceu lá nos anos 80, nos países de língua inglesa, e começou até antes, começou lá nos anos 40, começou muito assim, lá nos Estados Unidos, vinham o pessoal de fora, e eles começavam a vender coisas na rua e tal, e o governo começou a botar regras nisso, né? Só que quando eles começaram a colocar regras no inglês tradicional, as pessoas não entendiam. Claro que não vão entender. Não entendem inglês. Daí, como é que eles resolveram isso? Eles começaram a usar técnicas de simplificação da linguagem e técnicas de visual law, botando desenhos, imagens, e daí eles começaram a ser compreendidos. Então, olha só, não é nada novo. Isso aqui começou nos anos 80. Hoje está instituído de um jeito ou de outro, em maior ou menor grau, em torno de 50 países. Em 4 países tem legislação dizendo que é obrigatório. E em Portugal, eles estão fazendo eu vou deixar, tá ali o site, para quem quiser dar uma olhada, eles têm um site específico ali para tratar da implementação da linguagem simples no sistema de justiça deles. E ali eles dão dicas concretas de como é que tem que fazer, muito voltado a site, né? mas várias dicas concretas de basicamente das coisas que a gente trata por aqui. Daí, quando eu vou falar sobre a linguagem simples, às vezes o pessoal acha que eu estou inventando moda, ou que isso aqui é um modismo passageiro. E eu digo que não é um modismo passageiro, e inclusive está na lei. E as pessoas se espantam quando eu digo que está na lei há muitos anos e a gente não se deu conta. Eu poderia aqui
começar falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, que diz lá que quando houver alguma dúvida no contrato, vai ser interpretado em favor do consumidor. O que está por trás disso? O contrato tem que estar claro, e se não tiver, quem se vai se dar mal é o fornecedor e não o consumidor. As informações dos produtos têm que estar claras também, uma regra lá no CDC. Mas não vamos sair lá da década de 90, vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar da Lei de Acesso à Informação. Vocês estão vendo aí na tela que a Lei de Acesso à Informação diz o seguinte: direito de acesso à informação de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Isso aqui é linguagem simples. Está ali na Lei de Acesso à Informação. Artigo 298 do Código de Processo Civil. Gente, a linguagem simples está no CPC desde 2015 e a gente não se deu conta. Quando o CPC fala da tutela provisória, diz que o juiz tem que fundamentar a sua decisão de modo claro e preciso. Clareza e precisão são dois atributos importantíssimos da linguagem simples, que estão lá no CPC, e a gente não tinha visto. Lei Geral de Proteção de Dados fala em informações claras e precisas. Olha só esse aqui. Lei Nacional de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos. Linguagem simples e compreensível. E olha só que interessante isso aqui. Evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Evitando, não é impedindo. Isso tem que ficar muito claro, porque na linguagem simples eu não vou abrir mão dos meus termos técnicos. Já disse para vocês. E eu posso usar siglas, eu posso usar estrangeirismo se for realmente necessário, mas eu tenho técnica para isso. Daí a gente pode ir para o manual da redação da Presidência da República, e ali fala que a gente deve usar palavras e expressões simples, olha só, em seu sentido comum. Salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, que daí a gente tá na nossa área, a gente não vai deixar de usar os nossos termos, a gente não vai deixar de dizer que a sentença transitou em julgado, mas a gente pode dizer, se a gente está mandando um e-mail lá para a Dona Maria, a gente pode dizer, olha, Dona Maria, a sentença transitou em julgado, vírgula, não cabe mais recurso, é definitivo. Olha só isso aqui, hipótese em que se utilizará nomenclatura própria da área. Então, o que diz o manual da Presidência da República? Que a gente vai tentar escrever a coisa na linguagem simples, mas se precisar, eu vou usar os termos. Eu vou poder usar meus termos técnicos, eu preciso usar os termos técnicos. Ninguém está falando em abandonar, ninguém está falando de ter uma decisão menos completa. E ninguém está falando em ter decisões que não tragam as informações necessárias, que a gente vai chegar lá em seguida. Deixa eu só ver o que tem aqui no nosso chat. Eu vou ler aqui uma sentença de uma vara criminal de Farroupilha. Após todas as informações, tinha uma espécie de PowerPoint explicando para o réu a sentença e por que tinha sido condenado. A pena, regime, multa, bens apreendidos. O réu realmente o réu não entende. E o magistrado cumpriu tudo o que precisava na sentença. É um bom exemplo. Eu me lembro agora, quando eu entrei no judiciário, eu comecei a trabalhar numa câmara, que era a terceira câmara criminal do tribunal, eu trabalhava muito com tráfico e júri, era basicamente isso. E eu me lembro até hoje, na época ninguém tinha falado em linguagem simples, mas nos primeiros dias que eu comecei a trabalhar com o desembargador lá, eu ia fazer as minutas de projetos de acordo e tal, o desembargador disse assim, olha, André, a gente tem que escrever de uma maneira em que o réu saiba por que está sendo condenado ou absolvido. A gente escreve para ele. Hoje, o que ele me disse na época fecha exatamente com o que eu estou dizendo aqui para vocês. E ele já dizia lá. E isso é muito importante no crime. Eu gostei desse exemplo aqui de Farroupilha, porque no crime, especialmente no crime, normalmente é gente defendida sem advogado particular, é defensoria pública, então vai depender do defensor público para explicar, porque se a gente tem a obrigação de fundamentar a sentença, a gente tem a obrigação de fundamentar do jeito que o réu entenda.
É direito dele saber porque ele está sendo condenado, porque ele está sendo preso. E a gente não vai abrir mão de nada, a gente não vai abrir mão de formalidade nenhuma. Bem, eu falei de algumas leis e agora eu vou falar para vocês que a linguagem simples, ela está formalmente instituída no Poder Judiciário desde o ano passado. Esse ato aqui, o ato 24 do ano passado, ele instituiu a política de utilização da linguagem simples tanto na área administrativa quanto na jurisdicional. Esse ato, ele é um marco, digamos assim, porque ele está passando a mensagem para a sociedade de que a gente não faz questão alguma de juridiquês ou de ser prolixo. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, há uns anos atrás, o Tribunal de Justiça instituiu o projeto Petição 10, Sentença 10. A ideia era que, como regra, né, as petições dos advogados se limitassem a 10 páginas e que as decisões também se limitassem a 10 páginas. Porque, assim, em 99% dos casos que passam pela gente são casos relativamente simples, comuns, que não demandam amplo debate a ponto de a gente precisar um tratado na petição. A maioria, o que a gente lida no dia a dia é o comum. E esse comum pode tranquilamente ficar limitado a 10 páginas de petição e de sentença. E era isso, essa mensagem que o tribunal queria passar na época. Isso foi um projeto que foi até exportado para outros estados, São Paulo, me lembro que aderiu, mas houve alguma resistência por parte dos advogados, porque eles não entenderam bem essa ideia, e achando que o judiciário queria limitar, que eles não iam poder expor os seus argumentos, e, sinceramente, né, para mim é um mimimi muito grande. Né? Se a gente pegar nos Estados Unidos, tem situações que eu não tive tempo de estudar, em que o peticionamento é por formulário. Limitação de tamanho, isso aí não é nenhum tabu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, assim como outros países, eles estão muito mais adiantados nessa coisa do estudo de redação. E isso é uma coisa interessante também, que se a gente parar para pensar, qual é o livro que trata sobre redação jurídica? Redação. A gente vai achar um monte de livro sobre glossários, termos, de ortografia, muita coisa de ortografia, mas qual é o livro que explica como é que eu faço uma sentença? Como é que eu vou montar? E não é aquela coisa, faz o relatório, aquela coisa que está meio no CPC. Não, como é que eu organizo as minhas ideias? Isso não tem no Brasil, ou tem muito pouco. Tem uma forma de redação que eles usam nos Estados Unidos, que é o método IRAC, I-R-A-Q. Eu ainda vou estudar esse negócio, mas eles organizam, eles ensinam a organizar. Primeiro o objeto, depois o caso, depois a norma, depois a conclusão, mais ou menos como se explica nas escolas de magistratura, não usando essa nomenclatura em inglês, mas usando alguma coisa semelhante. Mas é ali, eventualmente, que a gente vai ver alguém explicando como é que a gente deve fazer uma fundamentação, como é que a gente pode estruturar na nossa cabeça o raciocínio lógico, né, desde o caso concreto até o dispositivo. A gente tem um livro no Brasil que fala sobre isso, que eu vou dar a dica mais adiante no final. Mas é isso, enquanto lá nos Estados Unidos faz assim, pelo menos 20 anos que eles já estudam esse negócio, eles estão muito mais adiantados, a gente está engatinhando nisso aqui. Agora que a gente está começando a se dar conta que a gente tem que mudar a forma que a gente escreve. Então temos no tribunal esse marco bem importante que passa essa mensagem, inclusive para os advogados, que a gente não quer nada prolixo, que a gente quer as coisas mais sucintas e que dessa forma está correto. E, gente, todo mundo ganha se a gente escrever em linguagem simples. Isso é bom para os servidores. Foi o exemplo que foi falado ali no chat. Se eu faço uma decisão que não é clara, isso vai para a equipe de cumprimento, um despacho, uma sentença, a equipe de cumprimento
ou vai cumprir errado, ou vai ter que ler todo o processo para entender o que está ali. Ela vai perder tempo, e eu já vi casos em que foi cumprido errado porque não estava claro. Bom para os servidores, é bom para os advogados. Às vezes sai despacho do tipo assim, venham aos autos da certidão tal. Já que o juiz não consegue materializar nada no processo, a gente pensa, quem é que tem que juntar? É o advogado ou é o cartório? Daqui a pouco os dois estão fazendo, daqui a pouco o cartório está consultando o juiz para ver quem é que faz. Então, para quê? Para que a gente deixar isso no ar, se a gente pode dizer quem é que tem que fazer a coisa? Para as partes é importante, já falei para vocês, é o jurisdicionado. E agora, no judiciário, nós usamos o sistema EPROC, que dá alguns recursos bem interessantes para os gabinetes, que é a da possibilidade do próprio despacho do juiz ser, ao mesmo tempo, um despacho e um ofício, ser um despacho e um mandado. Sendo que esse documento, às vezes, ele pode ser automaticamente remetido pelo EPROC para o e-mail informado no despacho. Então, se o juiz não escrever de uma maneira que esse terceiro, que a empresa ou outra pessoa ali entenda, e a gente tem que lembrar que não é tudo que a empresa que tem um setor jurídico capaz de decodificar essas coisas, né? Daqui a pouco a coisa não vai estar sendo cumprida. Então, hoje, mais do que nunca, com o nosso EPROC, que está sendo agora objeto de vários cursos, com esses recursos do EPROC, assume uma especial relevância a gente ter um texto compreensível. Daí, eventualmente, a gente ouve alguma crítica assim, não, mas aqui na minha unidade eu preciso que os meus despachos sejam entendidos pelo juiz quando vai revisar minha minuta, ou pelo desembargador no tribunal, né, ou pelo ministro, ou pelo advogado. Então, para essa gente aí, não precisa linguagem simples, eles vão entender tudinho, tudo numa boa, não precisa essa coisa toda. Daí eu vou dizer para vocês que se estão pensando assim, estão errados. E eu vou provar isso. Eu vou mostrar para vocês essa pesquisa aqui que foi feita. Essa professora Heloísa Fischer, ela é uma das estudiosas da linguagem simples. Ela fez uma pesquisa da seguinte forma. Ela pegou pessoas não do primeiro grau, não do segundo grau incompleto. Ela pegou a nata do ensino jurídico, aliás, do ensino no Brasil. Ela pegou a elite do ensino. Ela pegou quem estava fazendo mestrado, doutorado, especialização, ou já tinha feito. Ela pegou essas pessoas. E ela pegou um texto da internet. Ela pegou um texto do auxílio acidente, em que a gente presume que está na internet, é uma coisa para todo mundo entender bem. E ela traduziu, como ela gosta de dizer, em linguagem simples. Então, ela pegou esse grupo de pessoas da pós, dividiu em dois grupos. Dividiu em dois grupos. Para um grupo, ela deu o texto original. Para outro grupo, ela deu o texto traduzido em linguagem simples. E aplicou testes. E qual foi a conclusão dela? A que vocês já devem estar imaginando. Quem leu o texto em linguagem simples, e olha só, esse texto em linguagem simples, ela teve o cuidado de passar por 3 advogados especialistas da área, para esses advogados dizer que tinham as mesmas informações e que estava tudo certo. Os testes, então, quem leu o texto em linguagem simples respondeu mais certo, mais rápido e teve que reler o texto menos vezes. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo ganha. Tá, daí, espero que eu tenha convencido vocês que vale a pena a gente investir nisso aqui. Como é que vocês vão fazer para aplicar isso na prática? Primeira coisa, tem que estudar. Não é com essa minha fala aqui que vocês vão sair escrevendo em linguagem simples, tem que estudar. Eu vou dar umas dicas no final. E olha só, não dá para simplesmente achar, a partir de agora eu vou escrever ou falar de uma maneira simples e todo mundo vai me entender. Porque às vezes a gente fala coisa ou escreve coisa que acha que é simples e não é. Eu faço parte de um grupo em que a gente está reescrevendo mandados judiciais e esses mandados estão sendo construídos, inclusive, por oficiais de justiça. E a gente ficou perplexo quando os oficiais de justiça nos disseram o seguinte: doutor, tem que explicar
o que é a Defensoria Pública, porque a gente chega lá e as partes não sabem o que é a Defensoria Pública. E a gente acha que Defensoria Pública, todo mundo sabe o que é. Tem uma colega que é da Justiça Federal, que ela me contou que ela estava numa audiência e resolveu fazer a sentença na audiência, que ela ia dar ganho de causa para a parte. E ela, então, né, ela ditou a sentença, me disse ela que ela ditou de uma maneira muito clara, muito clara. E quando ela terminou de digitar a sentença, ela me contando, né, que ela virou para a parte e a parte não tinha entendido nada. E daí ela teve que explicar que ela tinha ganho a ação. Então, ela se deu conta na hora, e é isso que eu falo para vocês, não adianta eu achar que estou escrevendo simples, eu tenho que estudar. Tem uma técnica por trás, não é nada do outro mundo, a gente vai ver algumas coisas aqui agora, mas tem que estudar. Tá, e daí eu estudei, como é que eu faço para aplicar? Bom, eu vou escrever o meu texto com todo o juridiquês, sendo prolixo da forma que eu escrevo, não tem problema. Só que daí, depois que escreveu dessa forma, a gente vai revisar. A gente vai revisar aplicando as diretrizes da linguagem simples e vai revisar. E quando a gente acha que está pronto, a gente vai revisar de novo. Claro que não dá para a gente fazer milhões de revisões para cada coisa do nosso dia a dia. Agora, quando a gente vai elaborar um modelo de um despacho, de uma sentença, eu faço muitas revisões. Muitas revisões. Porque cada vez que a gente revisa, a gente vê que a gente pode melhorar alguma coisa. É um trabalho praticamente sem fim. Dá trabalho. Na tela vocês estão vendo assim, algumas dicas ou diretrizes para a gente aplicar a linguagem simples. Eu vou tentar passar por elas rapidamente. Mas eu já faço questão de mostrar para vocês aqui que para vocês já olhar assim que eu já falei para vocês, não tem nada do outro mundo. Organizar o texto, usar palavras conhecidas, são coisas fáceis de fazer se a gente começar a revisar o nosso texto com esse olhar. E eu digo para vocês que a melhor coisa é a gente escrever, deixar fluir as ideias e revisar depois, porque a gente saiu da faculdade e a gente aprendeu errado na faculdade. Esse é o problema. E como a gente aprendeu errado, não tem como a gente desaprender isso, porque isso já está na gente. A gente agora está em contato lá com a PUC, com algumas universidades, para a PUC, inclusive, já aceitou a ideia, vai colocar lá no currículo deles a linguagem simples, porque a gente tem que fazer com que os estudantes saiam da faculdade sabendo como é que é o certo. A gente não tem mais salvação. A gente está com esse vício para o resto da vida. Como é que a gente vai superar esse vício? Como que se opera qualquer outro vício? A gente tomando cuidado, ficando de olho, sabendo que está escrevendo errado, revisando. Para o resto da vida a gente vai ter que fazer assim. E dá para fazer. Dá um trabalho, mas dá para fazer. Então reparem que do item 1 até o item 6 é tudo coisa muito fácil de fazer. Eu só vou precisar de um pouquinho da língua, de regras da língua portuguesa nos itens 7 a 10. Mas assim, ó, coisa do primeiro grau, que a gente vai ter que relembrar aqui, tudo coisa fácil e bem lógica. Vamos lá, então. Primeira coisa é a organização do texto. Se eu vou escrever um e-mail para uma parte, por exemplo, como é que a gente costuma receber os e-mails? Pelo menos dentro do judiciário acontece bastante. A gente recebe um e-mail em que o título não diz nada. Vem muita coisa assim. Alteração do artigo 3º da lei número 40.000, conforme resolução número 50.000, com base no decreto número 5.000. Daí que a gente não entende nada. Daí a gente vai para o meio do texto, considerando o decreto, a informação, o CNJ, não sei mais o que, a gente vai, lá na metade do e-mail, depois que a gente leu 3 parágrafos, a gente vai ver do que o e-mail trata. E daí a gente vai se dar conta que aquele e-mail não nos interessa. Daí a gente vai apagar. Mas daí a gente já perdeu 5 minutos da nossa vida ali, podia estar respondendo outros e-mails, a gente está perdendo tempo lendo a coisa ali. Como é que a gente faz o e-mail? Como é que a gente faz um texto, uma mensagem, um recado? A gente começa com o mais importante. Se algum de vocês já estudou jornalismo, no jornalismo tem o tal do lead. O que é o lead para as notícias? Primeiro a informação importante, depois as complementares, e é isso que a gente tem que fazer.
Se vocês estão fundamentando uma sentença, vocês querem afastar os argumentos da parte, e tem 4, 5 argumentos, comece pelo mais importante. Se vocês vão mandar um e-mail, comecem dizendo o que vocês querem com aquele e-mail. Não é difícil fazer isso. Depois, a gente tem que tentar prever, a partir do nosso texto, aonde que pode ter dúvida. No e-mail, se eu não fui claro o suficiente e a parte não entender, ela vai me devolver o e-mail perguntando. Naquele atendimento do balcão virtual que eu mostrei para vocês ali, ela devolveu a resposta com uma pergunta dizendo que não entendeu, e poderia ter sido evitado isso. Então a gente tem que prever onde é que vai ter dúvida. Se eu estou fazendo um despacho para o cartório cumprir, eu tenho que pensar que quem vai cumprir o processo não estudou todo o processo como eu. Então eu tenho que deixar a coisa clara, sem margem para ter dúvida no cumprimento. Se eu vou botar cite-se, como é que eu quero que cite? É por oficial de justiça? É por mandado? É por e-mail? Se eu não disser, eu vou estar transferindo essa decisão lá para a equipe do cumprimento. Então, eu tenho que dizer como é que tem que ser citado. Se eu estou redigindo uma sentença, eu tenho que pensar se aquele comando, aquele dispositivo que eu estou criando ali, se aquilo ali não vai dar margem para embargos declaratórios. Porque se vier embargos depois, e eventualmente isso poderia ter sido evitado, se a gente parar para pensar onde é que pode ter dúvida. Ainda sobre a organização do texto, que é muito fácil de fazer, é a gente criar seções curtas. Ou se ela é longa, a gente põe títulos, subtítulos. Vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Olha só. Aqui a gente tem um exemplo de um termo de audiência desse ano. Qual é o problema desse termo de audiência, na minha ótica? É um bloco só. Esse processo aqui vai voltar depois, e se eu quiser ver por que o réu foi algemado, quem é que foi ouvido, ou qualquer outro problema ou intercorrência da audiência, eu vou ter que localizar nesse bloco enorme aqui o que eu preciso. Agora, eu poderia colocar isso aqui dividido em parágrafos. Tranquilamente, é uma coisa fácil. Lá no final, nada mais. Será que eu preciso dizer nada mais? Para mim, essa coisa de escrever num bloco só é um resquício do tempo em que a gente fazia a coisa escrita à mão ou com máquina de escrever. Esse nada mais se justifica nesses casos. Do contrário, se a gente está falando de sistema eletrônico, em que a gente tem garantido a integridade da informação, a segurança da informação, para que eu vou fazer assim? E eu digo que a gente está escrevendo da mesma forma. Olha só, aqui eu tenho um trecho de um termo de audiência de 1887. É igualzinho, a gente escreve igual. É um bloco só, são os mesmos termos. E a gente não se dá conta que o mundo mudou. Como é que a gente pode fazer essa coisa toda? E olha como é fácil. Se eu tenho uma audiência, eu posso colocar ali uma primeira parte, quem é que estava presente, ali um pedido da Defensoria Pública, as pessoas que foram ouvidas, como é que foi feito o depoimento, que está registrado lá no sistema Webex, e depois, no final, ali, os encaminhamentos finais. Reparem que basta que eu divida isso aqui em alguns parágrafos, isso aqui já vai me facilitar a leitura depois. E é claro, o curso aqui não é de EPROC, mas para quem usa ou vai usar o EPROC, vamos lembrar o seguinte, a gente tem um recurso no EPROC, que é o resumo, ou dispositivo, que é o Alt-R e o Alt-D. Uma coisa que dá para fazer é a gente marcar como resumo as partes importantes, e daí isso aqui vai ficar lá no processo, lá nos eventos do processo. Daí eu não vou precisar nem entrar aqui para ver o que aconteceu na audiência, se está tudo marcadinho. Mas isso é uma conversa para curso de EPROC. Agora a gente segue aqui vendo uma decisão dividida em tópicos, as de contrato bancário, as sentenças de contrato bancário, normalmente elas fazem assim uma coisa mais estruturada, mais dividida em tópicos, e isso facilita bastante. Até na hora da gente construir uma sentença, quando a gente tem que ir pegando, né, pedaços de uma sentença padrão, modelo, e construindo a nova, não com todos os pedaços, para a gente montar esse quebra-cabeça, é muito mais fácil
tanto para quem está elaborando a minuta, né, processor que está elaborando, quanto para o juiz revisar, é muito mais fácil se está dividido. Por quê? O juiz vai olhar assim, tarifas de avaliação do bem registro do contrato. Isso aqui, o juiz já viu 100 vezes, naquela semana só. Ele não vai precisar perder tempo revisando isso aqui, porque é o texto padrão dele. Daí ele vai ver o outro tópico, e por aí vai. O que o juiz vai parar para olhar? O que não está dentro desses padrões aqui. Daí ele vai ver, vai estar num outro tópico, num outro tópico, que ele vai ficar mais fácil para revisar. O que é padrão já está ali, já está cansado de ver. Eu posso fazer isso com qualquer tipo de sentença. No crime, eu posso dividir o fato 1, o fato 2, o roubo, o furto, o réu 1, o réu 2, conforme for interessante. Porque quando esse processo for ser revisado pelo juiz, ou quando esse processo for para o tribunal, para o desembargador olhar, se a discussão é toda do réu 2, que foi condenado, ele não vai nem parar para olhar ali o réu 1. Vocês percebem que vai ficando mais fácil da gente encontrar as informações se a gente escreve a coisa estruturada, e é só estruturar. É mais fácil de montar o modelo, é mais fácil de revisar o despacho ou a sentença. Daí, falando de despachos, olha só um exemplo de como uma coisa que a gente deveria evitar. Em vez de eu usar assim, verifique se há decisão pendente sobre formação de litisconsórcio, reserva de honorários, renúncia de valor que excede o teto, inclusão de herdeiros, impugnação à fase. Se eu estou pedindo para o cartório verificar ou para alguém verificar isso, é muito melhor eu deixar como vocês estão vendo lá no lado da direita. Eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa, só que está dividido em tópicos. Isso aqui facilita até para quem vai ter que fazer conferência. Item 1 foi, 2 foi, e por aí vai. Fica mais claro, vocês percebem que eu estou trocando um bloco corrido de texto por uma coisa bem estruturada. Fica fácil de ler assim. Não é questão estética, é questão de organização. Daí, sobre despachos, como é que eu recomendo que se façam? Estruturando da mesma forma. Quanto mais estruturado, quanto mais esquemático, mais fácil vai ser para vocês, quando o processo retornar para vocês, para o impulso, para o juiz, para quem vai cumprir, para o advogado. Aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte, foi feito um acordo e eu estou colocando duas opções. Ou o cara cumpriu ou não cumpriu. Se ele cumpriu, vai ter tal situação. Se ele cumpriu, vai ter tal situação. E tem a letra A, letra B. Fica fácil da gente dar o andamento no processo, encaixando aqui. E qual é a dificuldade de fazer isso aqui? Coloquei um título e numerei, botei letras. E não é só isso. Se eventualmente o processo retornar para a gente indevidamente, isso é uma coisa comum, o que o juiz vai fazer? Se isso aqui está numerado, o juiz vai fazer assim. O despacho do evento tal, o DEPROC, não foi cumprido integralmente. Cumpra-se o item, a letra A do item 1. Isso. Para facilitar, que é como eu faço, eu dou um Ctrl+C e Ctrl+V nessa minuta desse despacho que eu estou fazendo, para facilitar ainda mais para o cartório, porque daí o cartório não precisa nem olhar outro despacho. Agora, imagina se eu tenho tudo isso aqui num bloco só. Imagina como é que vai ficar isso aqui. Cumpra-se o quê? Se não está numerado. Daí eu vou ter que dizer, ó, cumpra-se. Daí eu vou ter que escrever, eu vou ter que fazer a redação. Fazer um despacho, fazendo uma nova redação para dizer o que eu já disse antes. Então já faz antes e copio e colo ou faço a referência. Simplesmente estruturando o meu despacho. Outra diretriz interessante da linguagem simples, e a das mais lógicas, é o uso de palavras conhecidas, que é uma coisa bastante lógica, e a gente pode sair daqui pensando, ah, tá, a partir de agora vou usar palavras conhecidas. Daí, vocês vão sentar na frente do computador e vão escrever, no presente feito, verifico que não sei o que. Gente, tem palavras que a gente não se dá conta, eu falei isso para vocês da Defensoria Pública, tem palavras que a gente não se dá conta que as pessoas não conhecem. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta em que a gente vê se uma palavra é conhecida ou não. Feito é uma delas. Feito é uma palavra horrorosa que a gente usa como sinônimo de processo.
Porque a gente aprendeu lá na primeira série que é feio repetir a palavra na mesma frase ou no mesmo parágrafo, ou muito perto. Quem que disse? Entre a clareza do meu texto e a beleza do meu texto, eu fico com a clareza. E acho que vocês deveriam ficar também. Por que que a gente usa feito? Porque a gente acabou de falar do processo. E daí a gente não quer repetir a palavra processo. Ah, não vou repetir, vou usar feito. Vocês lembram que quando estudaram a interpretação das leis, tem uma regra lá, que eu não me lembro qual é que é o nome da interpretação, que diz mais ou menos assim: se o legislador usou um outro termo, ele não quis dizer a mesma coisa. Então, quando a gente vai interpretar uma lei, se tem palavras diferentes, não é a mesma coisa. Essa mesma interpretação instintivamente é feita por todo mundo. Então, alguém está lendo o despacho e está falando do feito. Não, o juiz falou do processo, agora aqui é o feito. Acho que não é a mesma coisa. Para quê? Caso em tela. No caso em tela, eu achava que era uma coisa super tranquila, usava direto, isso aqui não uso mais, porque usando aquelas minhas ferramentas lá, eu vi que caso em tela não é uma coisa muito conhecida, não. Para que eu vou usar caso em tela se eu posso escrever o caso em análise? Caso em análise não é mais compreensível para o leigo? Ou para qualquer pessoa? Eu fui dar uma olhada no EPROC, o caso em tela, eu nem consegui ver o número de vezes, mais de 5.000 vezes, com certeza. Todo mundo usa isso. E eu não uso mais. Sabe qual é o problema? O problema não é vocês, nós, eu inclusive, sentar e escrever uma frase em que eu fale do feito, em que eu fale do caso em tela. Não tem problema. O problema é que esses vícios aqui, a gente não usa uma vez. A gente usa 20 vezes por página, 30 vezes por página. E é esse um monte de palavras desnecessárias, complexas, o latinório, é isso que faz a gente ter o tal do juridiquês. Então, quanto mais simples forem as palavras, mais comuns, em seu sentido comum, é o que diz o manual da redação, que não se enquadra o feito ali. Quanto mais eu conseguir aplicar essas regrinhas aqui, mais chance eu tenho do meu texto ser melhor compreendido. Um outro caso vai nos passar, é normal, mas no que dá para evitar, vamos evitar. Daí a gente começa a ver as bizarrices que vocês estão vendo aí na tela. Lei das leis. Eu vou confessar para vocês, eu descobri que lei das leis era a Constituição Federal faz uns 2 meses. Daí vocês vão me dizer, lei das leis ninguém usa. Eu achei no EPROC, o EPROC está implantado no tribunal desde 2019, eu achei lei das leis 258 vezes no EPROC. 258 despachos ou sentenças falam das leis. E quem é que vai saber que lei das leis é a Constituição Federal? E por que eu vou criar um apelido para a Constituição Federal? Por que eu vou chamar a Constituição Federal de Carta Magna? Para que isso? A gente tem a mania, a infeliz mania de criar apelidos para as leis. É a Carta Magna, é o código, a lei consumerista, não é o Código de Defesa do Consumidor. Para que isso? Se a gente tem uma coisa que é a lei que diz como é que a gente vai chamar, para que eu vou ficar inventando moda? E tem outra coisa. Não é só questão de linguagem simples. A gente tem que pensar que hoje nós temos recursos bem interessantes no EPROC, né, ou em outros mecanismos de buscas, para a gente localizar minutas, porque quando eu vou criar uma minuta, eu nunca crio uma minuta do zero. Se eu não tenho ainda o modelo da coisa, eu vou buscar alguém que já tenha passado por um caso semelhante para eu não ter que começar do zero. É claro que eu não vou começar do zero, eu sempre vou começar a partir de alguma coisa. Daí eu vou para o EPROC. Daí eu vou lá no EPROC, eu não vou pesquisar a lei das leis, eu vou pesquisar a Constituição Federal. Daí eu não estou encontrando tudo que eu preciso, porque a gente não tem a padronização dos nomes. Então, até para fins de catálogos, a gente tem que ter uma padronização. Daí a gente vai ver como sinônimo de Código do Processo Civil, pergaminho processual. Daí vocês vão dizer, não, André, aí tu tá viajando, ninguém escreve pergaminho processual. 80 minutos usaram o pergaminho processual. Pergaminho processual pode ser mais bizarro do que isso? Pode, vamos chegar ali.
pessoal do crime, auto flagrancial, a fase inquisitorial, a manifestação do parquê, o membro parquetiano. Para que eu vou criar sinônimos do Ministério Público se a lei diz que Ministério Público é Ministério Público? Para que isso? É só para complicar. E eu vou dizer para vocês, eu trabalhava no crime, eu usava a fase inquisitorial. O que é isso? Porque se eu posso dizer que é a fase do inquérito, que é o auto de prisão em flagrante, manifestação do parquê. O parquê é aquela coisa que a gente pisa em cima. Como é que o cara, quem é de fora do judiciário, vai saber que o parquê é o Ministério Público? Não vai saber. E até pensando aqui, é até um desrespeito com o Ministério Público a gente chamar de parquê, porque a gente não está nem mostrando para as partes ali a atuação do Ministério Público. Segregação cautelar. Experimentem pegar o CPP, dar um Ctrl F e escrever segregação cautelar. Vamos ver se vocês alguma vez vão encontrar o termo segregação cautelar. Vocês vão encontrar prisão preventiva, não segregação cautelar. Prescindível, imprescindível. Vocês têm a obrigação de saber o que é prescindível e o que é imprescindível. Mas não usem. Não usem porque muita gente vai se confundir, porque prescindível é dispensável. Quando a gente vai ler uma coisa, que tá o prescindível e imprescindível, a gente às vezes nem se dá conta. Mas o nosso cérebro para um pouquinho. Para porque a gente tem que pensar qual é o sentido da coisa. A gente tem que saber o que é, mas a gente não tem que usar isso aqui. A gente podia ficar a noite inteira aqui falando da citação editalícia. A gente pode escrever que é citação por edital. Daí, eu desde logo dou uma dica para vocês. Vocês encontrando uma palavra meio estranha, usem o dicionário de sinônimos. Ali vocês vão encontrar alguma coisa para substituir. Online, gratuito, muito fácil. Palavras e expressões desnecessárias. Gente, tem muita coisa que a gente usa que é um cacuete. A gente vai começar uma decisão vistos e examinados. Para quê? Se eu vi e examinei, por que eu tenho que dizer? Diligências legais. Para que eu vou dizer? O que tem que ser cumprido, vai ser cumprido. Se tem alguma diligência para fazer, eu vou botar no meu despacho que tem que ser cumprido. Egrégia, colendo, excelentíssimo, esses termos bajulatórios, para quê? Devolva a precatória com as homenagens de estilo. Para quê? O que isso agrega no meu despacho? Com efeito, tal. Para que eu vou começar dizendo com efeito? É uma palavra, um termo que a gente pode tirar tranquilamente. O respeitável mandado. Eu não vou estar ofendendo nenhum mandado se eu não usar o termo respeitável. Era o que me cabia certificar. Para quê? Não precisa. Devolver o mandado para os devidos fins. Para que eu vou escrever isso? O nada mais eu falei para vocês. Obviamente, efetivamente, como se sabe, de modo geral, a gente começa as frases assim, como um cacuete. Quando vocês forem revisar, eliminem e vocês vão ver que não vai fazer a menor diferença, elas só estão lá poluindo o texto. Outra dica é ser objetivo. Por exemplo, eu vou mandar um e-mail, em vez de eu escrever aproveitando o ensejo, anexamos. Em vez de dizer encarecemos a vossa senhoria, solicitamos. Reparem que eu digo a mesma coisa nesses exemplos aqui. Não tenho condão de afastar. Condão é uma palavra que é complicada. Eu olhei na minha ferramenta lá. Eu posso simplesmente dizer, não afasta. Repare, não é difícil. A gente só tem que desenvolver o olho clínico. Jargões e termos técnicos. Eu falei para vocês que a gente deve usar. Daí eu vou mandar o e-mail lá para a Dona Maria, eu vou dizer que a sentença transitou em julgado, ou seja, que não vai mais poder mudar o que está decidido. Eu vou fundamentar a minha decisão, eu não vou dizer que, em caso, o expert confirma a tese autoral. Não, é no caso o perito confirma a tese da autora. Eu não vou dizer lá para a Dona Maria que os autos estão conclusos com a juíza, eu vou dizer que estão com a juíza para decidir. Olha só um outro balcão virtual aqui. Boa tarde, você pode me ajudar? O que quer dizer isso? Eu não entendi. E estava dizendo ali que o processo está concluso. Quem é de fora do judiciário acha que processo concluso é processo que está findo. E a gente usa e nem se dá conta. O processo foi remetido ao DMJ. Ninguém tem obrigação de saber o que é o DMJ. Eu vou escrever por extenso e botar entre parênteses DMJ. A partir daqui eu posso dizer DMJ. Mas na primeira vez eu tenho que dizer o que é.
Frases e parágrafos. Gente, frases e parágrafos curtos, simples. Frases, 20, 25 palavras, tá bom? Parágrafos, umas 10 linhas, talvez. E o mais importante de tudo, não mistura ideias diferentes no mesmo parágrafo. É uma coisa tão básica, mas todo mundo erra. Eu vi uma petição do advogado no ano passado, chegou para mim, um parágrafo enorme, com 3 ou 4 ideias, tudo misturado. Falta de respeito comigo. É uma falta de respeito comigo. E eu quero que vocês lembrem disso, porque a gente tem que respeitar o tempo dos outros também. A gente não pode cometer esses erros. Agora a gente entra nas coisas assim, um pouquinho puxando para a parte mais gramatical, mas nada do outro mundo. Frases na ordem direta. Daqui para frente são regras que se a gente descumprir, o nosso cérebro, quando vai ler, vai gastar, como o computador que vai gastar o processamento, o nosso cérebro acontece a mesma coisa. O nosso cérebro processa melhor se eu usar essas regrinhas aqui. Primeira delas, sujeito, verbo, complemento. A ordem direta que a gente aprende lá no primeiro grau. Em vez de eu dizer do local do acidente fugiu o réu, eu vou dizer o réu fugiu do local do acidente. A não ser que, como nosso amigo, queiram vocês escrever. O Yoda é que gosta de falar desse jeito. Não recomendo. Voz ativa. Nos Estados Unidos, parece que tem uma regra dizendo que não pode usar no direito a voz passiva. E a gente usa e acha tão chique, tão legal. Os mandados serão cumpridos pelos oficiais de justiça. Porque eu posso dizer, os oficiais de justiça cumpriram os mandados. A sentença foi proferida pela juíza. O dano moral restou comprovado pela autora. Eu vou dizer que a autora comprovou o dano moral. E olha só, o restou aqui, todo mundo usa errado. Olhem no dicionário o que é restou. Restou é sobrar. E a gente usa de uma maneira errada. Cuidem o restou aqui. Frases na afirmativa. E eu não sei se vocês sabem, mas dentro dessa linha que nosso cérebro demora para processar a negativa, talvez vocês já tenham visto que as crianças elas só vão começar a entender o não depois assim dos 2 ou 3 anos, uma coisa assim, não me lembro bem a idade, porque o cérebro tem dificuldade de entender o não. Então, a gente vai evitar isso. E olha como é fácil. Em vez de eu dizer que o autor não aceitou o acordo, o autor recusou o acordo. Em vez de eu dizer que a lei não permite alguma coisa, a lei proíbe. Em vez de eu dizer que este jogo não é ilegal, a gente vai dizer que este jogo é legal. Olhem como nesse último exemplo a gente tem dupla negação. Não é ilegal. Isso aqui confunde, a gente nem se dá conta, mas isso aqui nos prejudica. Prejudica a compreensão do nosso texto. Agora, a 10ª regrinha, ela é assim, a última regra que eu consegui aplicar na prática, porque ela envolve o tal da nominalização. Depois que a gente entende, a gente pega o jeito e vê que é uma coisa fácil. Na verdade, o que a gente quer é que vocês usem mais verbos e não transformem o verbo numa outra coisa. E aqui tem alguns exemplos. Em vez de eu dizer que a ré apresentou contestação, eu vou dizer que a ré contestou. A gente vai usar o verbo contestar. Repare que fica mais curto e mais claro. O juiz tomou uma decisão. O juiz decidiu. O julgamento foi adiado para a próxima semana. O juiz adiou o julgamento. O prefeito não quer a participação de Pedro na reunião. O prefeito não quer que Pedro participe. Vocês reparam que se a gente começar a cuidar de usar mais verbos, transformar as palavras em verbos, a gente vai conseguir deixar mais claro. Não é nada do outro mundo, dá para aplicar isso aqui, mas tem que desenvolver esse olho clínico, tem que dar uma estudadinha nisso aqui. Agora vamos falar da linguagem simples, especificamente nos despachos. E aqui eu vou confessar para vocês que esse curso aqui, aliás, a gente está dando pela corregedoria ali um curso de EPROC para os servidores, e eu sei que eu estou ganhando inimigos aqui, porque eu estou mostrando despachos que todo mundo usa e que estão errados, e eu estou dizendo que está errado, e eu vou mostrar para vocês por que está errado. Um despacho assim, defiro o pedido. Tem um exemplo aqui na tela. Defiro
o pedido, evento tal, espeça-se o ofício requerido. Isso aqui chega para a equipe de cumprimento, e aí a equipe de cumprimento vai ter que olhar todo o processo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem agora no EPROC a possibilidade de expedir despacho que vale como mandado, despacho que vale como ofício? Pois esses tempos uma oficial de justiça me mostrou o seguinte: olha, doutor, olha só o mandado que expediram para mim. Daí o oficial de justiça me mostrou um mandado feito certinho, com o endereço da parte, tudo certinho. E qual era o teor do mandado? Defira o pedido retro. Como é que o oficial de justiça vai cumprir um mandado que diz defira o pedido retro? O oficial de justiça vai ter que ir para o processo para saber o que foi deferido. Então, não adianta eu dizer defira o pedido, porque se eu dou um despacho genérico, isso eu já vi acontecendo, quando vai para a equipe de cumprimento, daqui a pouco tinha 2 pedidos pendentes do advogado e o cartório está cumprindo o pedido que não foi deferido e o juiz nem se deu conta. Daí dá ruim, a culpa é de quem? Vai cair na culpa do coitado do cara do cartório lá, que cumpriu errado, porque o juiz despachou certinho, o juiz deferiu o pedido. Cumpra-se o quê? Junte-se a certidão, que certidão, qual é o prazo? Intime-se, quem, para quê? O ponto todo aqui é o seguinte: quem está fazendo a minuta, ou o juiz que está deferindo o pedido, já leu todo o processo. Para que eu vou fazer a equipe do cumprimento ter que ler tudo de novo e ainda correndo o risco de cumprir errado? Quem lê o processo vai gastar mais 30 segundos e dizer qual o pedido que está sendo deferido. Um despacho clássico no judiciário que está errado, e eu já fiz esse despacho e não faço mais, é oficie-se como requer. Eu tenho que dizer para onde que eu vou oficiar. E eu tenho que dizer o que tem que fazer. E não adianta eu dizer assim, oficie-se ao órgão responsável. Quem vai usar esse despacho aqui é quem não sabe para onde é que tem que oficiar. Não tem problema nenhum em não saber para onde é que tem que oficiar. Quando eu não sei, eu vou lá e converso com o gestor e pergunto: tchê, nesse caso aqui, para onde é que a gente manda? E que legal, aprendi uma coisa nova e estou fazendo o meu despacho certo. Oficie-se para a resposta no prazo legal. Daí, o juiz está lá ameaçando de prisão a parte que não remeteu o documento no prazo, quando nem a gente sabe qual é o prazo legal. Remetam-se os documentos necessários. Se eu examinei o processo, eu vou dizer quais são os documentos que têm que ser remetidos. Simples assim. Levante-se eventual penhora ou restrição é um despacho que todos os dias alguém usa. Eu vou examinar o processo, se eu vou arquivar ele e eu quero que levante penhora ou restrição, eu vou olhar se tem uma restrição. Pode dar trabalho, pode ser um processo longo, mas eu vou olhar. E daí eu vou dizer levante essa penhora tal. E vou dizer como é que tem que cumprir. Porque assim, despachar assim é muito fácil. Eu transfiro lá para outra equipe o trabalho. Não adianta, é um retrabalho. Outro despacho clássico. No mais, cumpra-se o despacho anterior. Quando eu faço isso, eu coloco. No mais, cumpra-se o despacho anterior. 2 pontos. Evento tal, item A, e copio e colo ali. Para quem for cumprir, não ter que voltar no outro despacho. Retifique-se o valor da causa, conforme indicado no item A da petição do evento 12. Para que se eu posso dizer retifique-se o valor da causa, registrando o valor de R$20.000, conforme indicado no evento, na petição tal? Eu vou um pouquinho mais além, eu já nem faço isso aqui mais. No EPROC, é muito fácil mudar o valor da causa. Eu vou lá nas informações adicionais. Daí meu despacho é assim: retifiquei o valor da causa para R$20.000, conforme solicitado na petição. Daí o link ali para a petição. Eu falei para vocês do mandado que está sendo reescrito. Em breve isso aqui vai estar na rua. Aqui vocês estão vendo como é que vai ficar o formato. Mais ou menos assim, com as técnicas da linguagem simples, dividido, com glossário no final, para se a pessoa tiver alguma dúvida do que significa alguma coisa, tá ali. Ela vai saber qual é o prazo, ela vai saber o que ela tem que fazer. E não tem nada demais aqui. É só uma reescrita. Em vez de a gente colocar aqueles termos
do tipo, intimo vossa senhoria para proceder a não sei o que, a gente está dizendo, olha, intimo, tu tem que pagar, tu quer pagar, tu faz assim, tu não quer pagar, tu vai procurar um advogado. E repare que tem um QR Code aqui. Esse QR Code vai remeter para um vídeo em que explica para a parte como é que ela faz para ver o seu processo. Se vocês se interessarem pelo tema, na internet está cheio de cursos, tá? E eu vou chamar a atenção para vocês do curso da professora Heloísa Fischer, aquela professora que eu mencionei antes, para vocês gastar 1h40 da vida de vocês. 1h40 é o tempo que vocês vão levar assistindo o vídeo do YouTube dela. São vários vídeos. Se quiserem, como eu, um certificado, eu fiz pelo ENAP, nesse PDF que eu posso passar para vocês, tem um link, ganho certificado, mesmo curso, opção de vocês. Eu faria com certificado. Temos um webinário com a professora Esther Mota. A professora Esther Mota é uma servidora aposentada do Judiciário que se especializou em linguagem simples. Ela fez um webinário com dicas valiosíssimas, tem o link aqui também. Nós temos para baixar no site do tribunal, tem o link direto aqui também, o Guia da Linguagem Simples com dicas bem interessantes. Quem quiser se aprofundar, super recomendo o livro do Antônio Gide. Eu acho que é o único livro no Brasil que explica como é que se escreve de verdade. Super recomendo. Uma dica que eu acho fundamental para vocês é usar a ferramenta Language Tool. O Language Tool é uma extensão do Chrome que vai nos trazer muito mais do que um corretor ortográfico. Ele vai mexer até no estilo. Algumas dicas que eu dei para vocês aqui. Por exemplo, isso aqui é gratuito também, tá? Isso aqui é tudo real, tá? Eu estava escrevendo lá, o juiz levou em consideração estes argumentos. Que o Language Tool, né, que ele é uma ferramenta web, se eu estou escrevendo um e-mail, no webmail ou no eProc ali, o que o Language Tool me disse? Expressão prolixa, e me dá a sugestão, considerou. O que eu fiz? Eu aceitei e usei, o juiz considerou esses argumentos. Outro caso aqui, tem a capacidade de difundir ainda mais. O que ele me disse? Em vez de ter a capacidade de, consegue, ou pode. Gostei da sugestão, usei também. Depois ele tem aqui, eu comecei uma frase dizendo, como se sabe, a associação... Lembra que eu falei para vocês que, como se sabe, obviamente, efetivamente, na verdade, de modo geral, tudo isso são cacuetes que a gente tem. E eu tenho também. E quando eu escrevi isso aqui, o Language Tool me disse que é uma frase feita. Frase feita é clichê. Clichê são expressões que não acrescentam absolutamente nada no nosso texto e que a gente pode tranquilamente tirar. E foi o que eu fiz nessa frase. Ainda, por fim, algumas dicas de algumas ferramentas um pouquinho mais avançado para vocês, tá? A primeira ferramenta eu já falei que é o dicionário de sinônimos gratuito, tá o link ali. Por favor, o dicionário de sinônimos usem para o bem. A gente soube de um assessor que estava indo para o dicionário de sinônimos não para pegar palavras mais simples, mas para pegar palavras mais rebuscadas. E a culpa não é dele. Já falei, a culpa não é dele. A culpa é porque é do nosso sistema que a gente sai da faculdade achando que escrever com palavras difíceis e com latinória é o certo. Então, tem um escritor que diz assim, o dicionário de sinônimos é um lugar em que a gente vai para encontrar amigos e não desconhecidos. Então, façam uso para o bem. Temos também o nosso chat GPT, que está sendo cada vez mais falado. Se vocês não sabem o que é o chat GPT, dê uma pesquisada. Se vocês sabem o que é, talvez seja útil o que eu vou dizer para vocês. O chat GPT é uma ferramenta bem poderosa. Se der, eu vou fazer um teste agora com vocês aqui. Mas ela ajuda... isso, tem uma pergunta se o material usado... Patrícia, eu vou mandar isso aqui para a equipe ali e eu vou passar para vocês esse PDF, tá? Tem todos esses links aqui, não se preocupa. O ChatGPT, ele vai ajudar vocês para escrever de uma maneira simples e até para reorganizar. O ChatGPT, eu não vou usar ele para me ajudar a decidir nada, mas ele é fantástico para resumir. Eu, às vezes, pego petição da parte dos fatos e peço para o ChatGPT resumir para mim, ele resume legal. Tá? Mas o que eu tenho usado, muitas vezes, na hora de eu criar um modelo, alguma coisa, eu peço para o ChatGPT reescrever para mim. Eu ponho assim, ó, reescreva aí, em linguagem simples,
o texto abaixo, e olha, eu vou dizer para vocês que o ChatGPT escreve melhor que a gente. É impressionante, vale a pena, depois vamos tentar fazer um teste aqui. Temos uma ferramenta bem interessante, que é a ferramenta corpus do português. O que é o corpus? O corpus é um conjunto de palavras que são extraídas de determinados locais. Então, assim, tem o corpus dos livros lá de 1800, tem o corpus da internet, tem o corpus disso, daquilo. Então, tem corpus dos jornais mais populares. Então, com esse corpus aqui do português, se a gente joga uma palavra lá, eu vou saber se ela é conhecida ou não. Se der, a gente vai fazer um teste agora com isso. Nós temos também uma ferramenta legibilidade.com, que traz, eu não tenho tempo de explicar para vocês o índice flash aqui, mas basta você saber que o índice flash, ele vai dar um resultado que, conforme o número que ele indicar, ele vai ser mais fácil ou mais difícil, como vocês estão vendo aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com vocês algum teste, tá? Só um minutinho para eu localizar as minhas coisas. O do Language Tool, eu acho que já deu para vocês entender. Vamos direto aqui para testar o legibilidade.com. Se não estiverem vendo a tela, vocês me avisem, tá? Eu acho que deve estar aparecendo aqui. Bom, o que faz essa ferramenta aqui? Ele tem aqui um espaço em branco para eu largar um texto qualquer. Então, eu vou colar aqui o meu texto e eu vou clicar em analisar. Clicando em analisar, ele vai usar essas fórmulas aqui. Elas estão longe de ser uma coisa assim que vai resolver os nossos problemas, porque essas fórmulas, de modo geral, elas consideram o tamanho da frase, o tamanho das palavras, algumas coisas assim mais objetivas. Mas assim, ó, dá para a gente ter uma ideia da coisa. E aqui, o que a ferramenta me diz? Que está um nível 15 de média legibilidade. Daí ele traz vários índices, o índice FLEC está em 32, e ele me dá aqui, em azul, as palavras que ele acha que são complexas. Então, é uma ferramenta bem fácil de a gente ter uma noção. Aqui, por exemplo, ele tá dizendo que solicitadas, indução, expressa, que são pleiteadas, ele dá uma dica aqui que a gente já tem um ponto de partida do que vai mudar no nosso texto. Claro que algumas coisas talvez a gente não consiga. Se a gente colocar aqui, por exemplo, agravante, bom, aqui tem coisas que a gente não vai fugir, que não tem como não usar, mas ele me dá uma dica bem interessante de como é que a gente poderia reescrever. E daí, se a gente eu fiz aqui uma reescrita bem rápida, assim, só para testar, né? A gente estava antes no índice FLAC 32, agora num outro teste aqui, a gente vai para o nível 11 com 53, assim, ó, mudando coisas simples, dividindo uma frase, mudando algumas palavras, numa rápida passada, a gente já dá uma boa melhorada no nosso texto. Então, a primeira dica é essa. Uma outra ferramenta que eu falei para vocês é o corpus. O corpus aqui, eu só não sei se vocês estão vendo a tela corpus em português. Se alguém puder me esclarecer, que eu me perdi aqui. Alguém pode botar no chat se vocês estão vendo a ferramenta corpus? Enquanto isso, o LT Language Tool, esse está desbloqueado no tribunal, tá? O ChatGPT, eu não tenho conhecimento se está liberado, eu creio que sim.
Tá, vamos ver aqui então o corpus. Realmente está em inglês aqui, ele está marcado para português, mas não vem o caso, tá? Ele vai funcionar igual. Eu vou colocar aqui segregação. Eu coloco segregação e peço para ele pesquisar, vamos ver se vai dar certo aqui. Ah, ele está pedindo para eu logar, deixa eu me logar aqui, que ele caiu. Olha só, segregação aparece 3.308 vezes nesse corpus aqui. Grava esse número, 3.000 e pouco. Vou fazer uma outra pesquisa aqui. Em vez de segregação, eu vou colocar aqui prisão. 286 mil. Bom, me parece que é um indicativo de que prisão é mais comum do que segregação. Então, assim, se eventualmente vocês querem fazer uma coisa assim mais minuciosa, vocês podem usar essa ferramenta aqui. Ainda, vamos para o nosso chat GPT aqui. Ó, estão dizendo aqui, a Camila então está dizendo que dá para usar o chat GPT. O problema do chat GPT é que eu tenho aqui a versão paga, a gratuita, às vezes no horário que a gente está trabalhando, não, ele diz que tem muita gente usando e tal, então não dá. Então, no chat GPT, eu vou fazer um teste com o seguinte prompt aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. E ele tem que recarregar, ele perdeu também o login, vamos ver. Mas só para ficar bem claro, eu não uso isso aqui para decidir, tá? Ele não tá bom ainda para nos ajudar para fazer as minutas, mas para a redação ele está interessante. Aqui eu fiz um prompt dizendo, olha, eu quero que eu falar sobre a prisão do réu, qual é o termo que é melhor usar, prisão ou segregação? Daí eu pedi para ele acessar os corpos da língua portuguesa do Brasil e dizer em números a diferença entre usar em prisão e segregação. Pedi para ele montar uma tabela dizendo corpos acessado, número de vezes e o percentual. Daí, quando a gente vai ver a resposta, ele vai dizer o que realmente é mais utilizado e dá a tabela aqui, olha, dizendo que 99,5% se usa prisão e não segregação. E daí, assim, vocês podem criar esses prompts, esses comandos aqui, para ir brincando com o chat GPT e ele ir ajudando. Uma outra forma da gente... Eu parei aqui o compartilhamento para a gente se encaminhar aqui para o encerramento. Uma outra forma de uso do ChatGPT é para a estruturação dos nossos documentos. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu ia fazer um modelo de uma determinada situação e lá a assessoria fez uma minuta, mas eu vi que a coisa assim estava se repetindo, que o mesmo argumento era usado no início e no fim. Daí eu pedi para o chat GPT, olha, eu quero que tu reescreva esse fundamento, esse despacho aqui, só reescreva. E eu coloquei assim, usando o método AIRAC. Vou botar aqui, método AIRAC, para vocês pesquisar depois, que é aquele que eu mencionei antes. E daí ele me explicou o que era o método AIRAC, e montou o troço bem estruturado, dizendo que a parte do de que seria o relatório, depois dizendo a parte que traz as leis aplicáveis, e depois a conclusão. Claro que eu não dei um Ctrl+C, Ctrl+V no que o chat GPT me disse, mas eu vou dizer para vocês que muita coisa dali eu aproveitei. E por que eu aproveitei? Porque o chat GPT sabe estruturar um texto. Ele escreve muito bem, e ele escreve de uma maneira simples, muito mais simples do que a gente. Gente, o nosso tempo está encerrando aqui. Eu espero que eu tenha despertado o interesse de vocês sobre essa temática e eu super recomendo que vocês estudem isso, porque com o processo eletrônico, as coisas cada vez mais digitais, cada vez mais a gente vai precisar dominar esse tema aqui. Agradeço muito a atenção de vocês e fico por aqui desejando uma boa noite a todos. Fico à disposição quando necessário. Um abraço e até o próximo.